Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir em Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 6. Nós já iniciamos o livro de Ruth. Eu havia dito aos irmãos que nós íamos ficar alternando entre as exposições em Pedro e as exposições em Ruth. Então, não sei quanto tempo faz, mas já iniciamos o livro de Ruth e vamos dar continuidade, finalizando esse primeiro capítulo. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu vou ler e os irmãos acompanham o que diz a palavra do nosso Deus. Diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai a cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choravam em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí sairei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar? Pai amado, te louvamos porque estamos diante da tua palavra. Tamanho privilégio, Senhor, é receber a tua bênção, Pai, da exposição da tua palavra. Que possamos ser filhos obedientes e ao escutar a tua palavra, possamos obedecer o que a tua palavra nos ordena, Senhor. Que possamos louvar o teu nome. Que não seja apenas conhecimento, mas que esse conhecimento redunde em louvor. Que possamos te louvar à luz desses ensinamentos, à luz da tua palavra. Que o teu povo escute a tua voz e que o teu nome seja glorificado apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se Deus existe, por que que coisas terríveis acontecem no mundo? Se Deus existe, por que existe fome? Se Deus existe, por que os pais perdem seus filhos? Se Deus existe, por que que um homem justo perde seus 10 filhos, seus bens e sua saúde? Essa foi a situação de Jó, que o presbítero Eric inclusive comentou na ministração do louvor. A história de Jó, sabemos que Deus provoca o diabo e mostra o seu servo Jó, e Deus permite com que o diabo toque na vida de um homem justo. Nós vemos por aí pessoas ímpias sofrendo,
e talvez a gente possa olhar e ver, tá vendo? Isso aí é a mão do Senhor pesando sobre esse povo ímpio. Mas e quando a mão do Senhor pesa sobre um homem justo? Quando a mão do Senhor pesa diante de um homem fiel, como é que a gente lida com isso? Deus, ele toma a iniciativa de destruir a vida de um homem justo. Nós vemos que Jó, ele glorifica o Senhor, mas isso não dura muito. Jó, ele deseja a sua morte. No capítulo 3, no início de Jó, Jó, ele louva o Senhor e de uma hora para outra ele deseja a sua morte. Chega a seus amigos e os amigos, eles tentam descobrir por que isso está acontecendo com Jó. Um diz que isso está acontecendo porque Jó está em pecado. Isso está acontecendo porque Jó tem que se aproximar de Deus. E a grande falha é porque eles estavam tentando achar um propósito específico diante do que Deus estava fazendo com Jó. E a explicação, meus irmãos, é que Deus queria aperfeiçoar Jó. Não tinha nenhum motivo grandioso, mas Deus apenas queria provar Jó. Tão trágico quanto a vida de Jó é a vida de Noemi e da sua família. Nós não podemos nos perder ao ver a linda história de amor entre Boaz e Ruth e deixar de lado a mão do Senhor diante dessa história e de não olhar para Noemi. Se Deus é tão bom, por que existe fome no mundo? Por que na casa de pão faltou pão? Como assim? A gente viu na exposição anterior que Elimeleque, casado com Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eles vão para Moabe. E eles vão para Moabe porque acontece uma grande fome na terra de Judá, em Belém de Judá. E Belém significa literalmente casa de pão. Belém significa casa de pão. E por ironia, faltou pão na casa de pão. E isso aconteceu na época dos juízes. E uma fome vindo nessa época, certamente era por causa de idolatria do povo. O povo estava em pecado, o povo estava em idolatria, e o Senhor enviou a fome para o povo. E Elimeleque toma uma decisão aparentemente sábia de buscar comida em outro local, mas não é a melhor decisão, porque ao tentar buscar comida em Moabe, ele se afasta da terra de Israel. Nesse contexto em que a bênção do Senhor estava destinada para a terra de Israel. Elimeleque toma uma péssima decisão e foge da presença do Deus de Israel. Ao invés de buscar o Senhor, ao invés de se arrepender, ele foge da presença de Deus e vai para Moabe. Nós vemos que os filhos de Elimeleque e Noemi, eles se casam com mulheres moabitas, com mulheres estrangeiras. Eles passam 10 anos lá. E vemos que Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre. E só sobra na história Noemi, Ruth e Orfa. Essas 3 mulheres sobram na história. E nós vamos ver agora, meus irmãos, a graça do Senhor operando nessa história. O Senhor enviou o juízo levando fome para aquela terra. O Senhor disciplina aquela família, tirando a vida de Elimeleque, tirando a vida dos 2 filhos, e nós vamos ver que Noemi reconhece isso. Noemi, ela vai declarar, foi Deus que fez tudo isso comigo, e de fato foi. Mas nós vamos ver a graça do Senhor operando na vida de Noemi, de Ruth e também de Orfa, por que não? O versículo 6, volte os seus olhos para o texto, o versículo 6 começa a ter uma boa notícia. Diz o seguinte: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe pão. Esse termo se lembrar não é a melhor tradução para essa palavra do texto original. Na verdade, a melhor palavra seria: o Senhor visitou o seu povo. O Senhor olhou para o seu povo. Não é a melhor tradução dizer que ele lembrou do seu povo. O Senhor não esqueceu de Israel. Mas a melhor tradução é dizer que o Senhor visitou o seu povo. O Senhor olhou o seu povo e trouxe pão de volta para a casa de pão. Deus visita o seu povo e traz fome. Ele visita novamente e traz pão novamente. De acordo com a idolatria do povo, o Senhor ele desce a sua disciplina. Nós vimos então do verso 1 ao 5 a destruição completa, o juízo de Deus.
E nós vamos ver agora, no versículo 6, Deus trazendo pão. No verso 1, Deus tira a comida. E no verso 6, Deus dá a comida de volta. No versículo 1, Deus ele é justiça. E no versículo 6, Deus ele é misericórdia, ele é graça. Na verdade não, meus irmãos. No versículo 1, Deus não exerceu a sua justiça apenas, ele exerceu a sua graça também. E no versículo 6, ele não exerce a sua misericórdia, mas exerce a sua justiça. A gente erra quando a gente tenta separar. Parece que a gente cria dois deuses. Um Deus que é justiça e um Deus que é graça. Ou a gente pensa que Deus ele é bipolar. Não, hoje o Senhor ele está de bom humor. Hoje o Senhor ele vai nos abençoar. Mas amanhã ele pode estar de mau humor e ele pode descer com a sua justiça. Nós erramos quando tentamos separar um Deus gracioso e um Deus justo. Preste bastante atenção, meus irmãos. Quando Deus ele age com graça, ele está agindo com justiça também. Os seus atributos não são separados. Quando Deus age com graça, quando Deus nos abençoa, ele está usando a sua justiça conquistada por Cristo. Todas as bênçãos que nós ganhamos vêm de Cristo. Cristo cumpriu toda a lei, ele agradou ao Pai, e é por causa disso que Deus nos abençoa pela sua justiça em Cristo. E o melhor, quando Deus ele desce a sua justiça, quando ele nos disciplina, ele não deixa de lado a sua graça, mas ele usa a sua graça, porque agora, meus irmãos, a disciplina de Deus, ela não é punitiva. A disciplina do Senhor não é para nos punir, porque a punição do nosso pecado foi despejada em Cristo. Cristo sofreu a punição do nosso pecado. Então, quando algo ruim acontece, não é uma mera punição, é uma provação. Quando Deus desce a sua justiça, ele dá a sua graça para que nós possamos aprender com a situação, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser agraciados pelo seu amor. Quando Deus usa a sua justiça, ele também usa a sua graça. Nós sabemos o texto: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós pecamos, existe consequência? Existe, mas não é uma consequência que vai nos matar. Não é uma consequência que vai nos levar para o inferno, porque a consequência do nosso pecado foi posta em Cristo. A consequência do nosso pecado é para a nossa santificação. Quando Deus nos disciplina, não pense em um ditador que manda o culpado para a forca. Pense em um pai que disciplina o seu filho, que ama o seu filho e o traz de volta, traz perto de si. Temos que lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estudamos hoje de manhã na classe com jovens, e tem um texto: todas as coisas cooperam para o bem. Que bem? O versículo 29 explica: porquanto de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tudo coopera para a nossa felicidade? Não. Tudo coopera para a nossa prosperidade? Não. Tudo coopera para a nossa alegria? Não. Tudo coopera para estarmos mais parecidos com Cristo. Jó se tornou mais parecido com Cristo. Noemi se tornou mais parecido com Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com Cristo quando passamos pela provação. O que eu quero destacar nesse primeiro ponto é que o Senhor, quando Ele desce a sua disciplina, Ele dá a sua graça. E é isso que nós vamos ver no texto de hoje. A graça do Senhor diante da sua justiça. O Senhor, Ele é bondoso. E eu queria que os irmãos abrissem em Gênesis capítulo 45. Ou acompanhassem aí a projeção. Gênesis capítulo 45. Veja como José, que nós vamos ver no texto, ele percebe a graça do Senhor diante de uma situação ruim, diante de uma disciplina. Gênesis 45, a partir do versículo 5. O negócio está chique aqui. Gênesis 45, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do nosso Senhor: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui,
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Veja a sabedoria de José, a entender que não foi vocês, irmãos, que me venderam, que me trouxeram para o Egito, foi Deus. E ele fala, foi Deus que me enviou à frente para preservar o povo. Por que os irmãos vão para o Egito? Porque houve fome em Canaã. Estava Jacó e seus 11 filhos em Canaã, e houve fome em Canaã. E o que é que aconteceu? Os irmãos foram para o Egito, e José percebe, eu vim para cá para que a vida de vocês pudessem ser preservadas. Então, eles vão para o Egito, o povo se multiplica, cresce e vira a grande nação de Israel. Era totalmente necessário que José fosse vendido, que José fosse humilhado. Meus irmãos, Jacó passou muitos anos achando que o seu filho tinha sido morto. E tudo isso para que eles pudessem ir para o Egito e pudessem viver. É isso que ele vai falar aqui. O versículo 7, preste bastante atenção. Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Então, quando a situação ruim acontece, é para a glória de Deus, é para o bem do seu povo. E esse acontecimento e o acontecimento desse texto de Ruth foi para o nosso bem também. Porque veja como José, ele aponta para a geração. Ele diz que a vossa sucessão na terra foi preservada. A sucessão de Jacó foi preservada. A sucessão de Judá foi preservada. Quem é a sucessão de Judá, meus irmãos? Quem vem da sucessão de Judá? Digam para mim, por favor. Cristo. José foi enviado adiante dos irmãos para que a sucessão de Judá fosse preservada e para que Cristo nascesse. Uma coisa terrível aconteceu para o nosso bem, para o bem deles e para o bem de todo mundo. É assim que o Senhor usa da sua graça. Queria que os irmãos abrissem também no Salmo 105, ou acompanhassem o que aí na projeção. Salmo 105 é um salmo que vai fazer toda uma revisão das obras do Senhor. E a partir do versículo 16, Salmo 105, a partir do versículo 16. Salmo 105, o versículo 16 até o 23 diz o seguinte: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram como grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos, e o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciões, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. O povo de Israel percebeu, o povo de Israel não ficou reclamando, para aí, os irmãos venderam José. Não, eles estão louvando o Senhor. Isso aqui é um salmo. Eles estão louvando o Senhor, porque José, ele sofreu. José foi vendido como escravo. José foi apertado pelos grilhões. Puseram ferros em José. Que bom que José sofreu. Graças a Deus que o Senhor disciplinou José. Porque aí Israel pôde ir para o Egito e pôde se multiplicar e fazer a grande nação de Israel. O Senhor, Ele é um Deus providente. Quando a gente abre a boca para falar, não é o Senhor que está mandando isso na minha vida. Essa situação ruim não é Deus que está mandando. Quando fazemos isso, a gente está anulando a soberania de Deus. O nosso Senhor, Ele é soberano.
Ele manda a sua disciplina, mas Ele manda a sua graça. E é isso que a gente vê nesse versículo 6. O Senhor, Ele visita o seu povo e manda pão de volta. E Noemi decide voltar para o seu povo. Vamos seguir o texto, versículo 7 de Ruth. Ruth capítulo 1, a partir do versículo, continuando a partir do 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai para casa, uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram no Egito. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Meus irmãos, Noemi está confusa. Dentro dessa situação, Noemi, ela apresenta um desespero. Porque, veja, no versículo 8, ela fala: o Senhor use convosco de benevolência. O Senhor vos abençoe. Esse termo benevolência é um termo que nós vamos ver muito no livro de Ruth, que é a palavra hebraica hesed, que é o amor acima de qualquer circunstância. É um amor sacrificial. Então Noemi, ela clama para que Deus abençoe Ruth e Orfa. Mas ao mesmo tempo ela diz: que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. Ou seja, que o Senhor vos abençoe, mas fiquem longe de Deus. Ela está dizendo que o Senhor abençoe vocês, mas fiquem aqui em Moabe. Fiquem aqui em Moabe, volte para a casa da sua mãe. Arranje um moabita para se casar e nunca mais escute falar do Deus de Israel. Noemi, em sua confusão, ela deseja que Ruth e Orfa voltem para Moabe, um local onde a glória do Senhor não é revelada. Noemi quer que o Senhor os abençoe, mas longe do Senhor. Como que Ruth e como que Orfa podem ser abençoadas pelo Senhor, estando longe do Senhor? E esse é um erro que nós caímos. Nós desejamos ser abençoados pelo Senhor, mas ao mesmo tempo queremos estar longe dEle. É muito necessário entender que nesse contexto, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, estava limitada a Israel. Tanto que o Senhor diz para Israel proclamar o seu nome a todos os povos. Mas naturalmente a sua bênção, os sacerdotes, os milagres aconteciam em Israel. Então Noemi quer que elas sejam abençoadas, mas fiquem longe do Senhor. Noemi está confusa, mas é uma preocupação talvez justa, porque talvez ela tenha medo de entrar em Israel com 2 estrangeiras, e nós vamos ver melhor a sua preocupação. E no versículo 10 elas dizem: não, iremos contigo e ao teu povo. Nós vamos ver em todo o livro de Ruth que o autor, que nós não sabemos exato quem escreveu, provavelmente alguém importante na corte de Davi, nós vamos ver que o autor, ele é bem irônico. E quando Noemi fala: não, volte para a sua terra, ele apresenta que essas 2 mulheres, elas disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Nós queremos ir ao seu povo. Nós queremos fazer parte de Israel. Nós não queremos marido. Nós não queremos ficar na casa das nossas mães. Queremos deixar tudo e queremos ir ao teu povo. Ao teu povo, porque a gente passou 10 anos aqui ouvindo de vocês que Deus libertou da terra do Egito, e que Deus fez isso, fez aquilo. Nós queremos ir ao povo de você, ao seu povo. E Noemi insiste. Versículo 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, e de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ei de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Nós vimos antes, eu acabei pulando, mas no finalzinho do versículo 9, Noemi, tentando se despedir, fala que elas se beijam e elas choram em alta voz.
era uma relação de noras e sogra muito boa. Elas tinham uma ótima relação, viviam por 10 anos, o texto mostra que ficaram por 10 anos juntas, e era uma relação ótima, elas se amavam. Mas Noemi, do versículo 11 até o 13, ela insiste: voltem, porque vocês não vão ter com quem se casar. Porque se vocês entrarem em Israel, ninguém vai querer ficar com vocês. Vocês são estrangeiras. Vocês são estrangeiras. Eu não posso dar filhos para vocês. Eu não sou nem casada. Não tenho marido. Não estou grávida. Não posso dar um marido para vocês. A alegria de Noemi, a alegria que Noemi pensa, é uma alegria com o casamento, com a família. E isso é maravilhoso. Mas longe de Deus. E veja o que Noemi fala. Ela não diz nada de errado. Ela fala, no final do versículo 13: não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão. Eu estou amarga, eu estou desgostosa, eu não estou me sentindo bem, eu estou desanimada, porque o Senhor desceu a sua mão sobre mim. Ela tem essa consciência e ela não está errada. E ela assusta as meninas. E o versículo 14 vai mostrar: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Meus irmãos, Orfa, ela toma uma decisão racionalmente sábia. Pense bem, ela cresceu ouvindo dos israelitas, o povo de Deus, que odeia os estrangeiros, e aí surgem 2 israelitas perto delas, e ela, ao contrário da vontade de sua família provavelmente, se casa com esses israelitas. E ela ouve falar do Deus de Israel, mas ela também percebe que o seu sogro morreu, seu marido morreu, seu cunhado morreu, tudo por uma disciplina do Deus de Israel. E à beira da terra de Israel, a sua sogra, a pessoa que ela mais amava, olha para você e diz: eu estou amarga contra esse Deus. Esse Deus desceu a sua mão sobre mim. Eu não tenho ânimo nenhum. Eu estou amarga, amargurada, desmotivada por causa desse Deus. Então Orfa, ela olha também para o seu futuro, ela não vê perspectiva de arrumar um marido, e ela decide voltar. A decisão que nos chama a atenção é a decisão de Ruth. Não era óbvio que ela quisesse permanecer, mas o texto fala que Ruth se apegou a ela. E nós vamos ver agora a decisão de Ruth no versículo 15. Diz o seguinte: disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Agora Noemi, ela não só deixa entender que estar em Moabe é melhor, mas ela deixa claro. Irmãos, Noemi olha para Ruth e fala: volte para o seu Deus. Meu Deus do céu. Vem uma pessoa diante de você, desesperada, e você fala: idolatra aí alguém. Idolatra o dinheiro, idolatra a Maria, idolatra qualquer outra coisa, que é muito melhor do que seguir a esse Deus que nos disciplina. Veja como Noemi estava completamente amarga, como Noemi estava sem esperança de alguma. Noemi fala: Ruth, volta para teu Deus. E Noemi sabe que esse Deus, os deuses de Moabe não são os deuses de verdade. E ela dá esse péssimo conselho. No lugar de ter falado: vamos, Ruth, vamos na presença do Senhor, vamos estar em Israel, vamos para Judá, para Jerusalém, para Belém, para a casa do pão, para o local onde Deus derrama sua bênção. Eu não posso te dar um marido, mas você vai achar, Deus vai providenciar um marido para você. Não é isso que ela fala. Volta, Ruth, vai ser uma idólatra, idolatra o resto da sua vida. Mas em meio a essa situação terrível, e algo além da morte de Elimeleque, além da morte de Malom e Quilion, Orfa volta. Isso também é algo terrível. Noemi amava Orfa. Orfa decidiu voltar. Ela está longe do Deus de Israel. Mas o Senhor Deus, Ele tem um propósito na vida dessa família. E nós vamos ver no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obriga a não te seguir-te.
Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quem já viu a foto de um casal na rede social e viu esse versículo embaixo? Ou num convite de casamento? Esse versículo é muito bonito e pode ser aplicado para um amor entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e um homem, claro. Mas essa declaração de Ruth é entre uma nora e uma sogra. Não é um amor romântico. Não é um amor romântico. É um amor é uma declaração de religiosidade. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu irei morrer. Onde você pousar, eu pousarei eu. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Ruth dá uma tapa sem mão em Noemi. Ela olha para Noemi e fala: você está achando que eu não vou ter um marido? Ok, faça-me o Senhor o que Ele quiser. E na verdade, meus irmãos, quando ela fala isso, ela está dizendo: se alguma coisa me separar de ti, que o Senhor faça qualquer coisa comigo. Se eu me separar de você, que eu seja punida pelo Senhor. Ela se coloca debaixo da punição de Deus. Esse Deus aí, Noemi, que você está dizendo que lhe puniu, eu me coloco debaixo dele. Eu estou fazendo um juramento aqui. Eu vou ser do seu povo. O teu Deus será o meu Deus. Meus irmãos, isso é uma declaração de uma confissão, de uma conversão. O Senhor, Deus, resgatou uma estrangeira, uma idólatra, uma mulher que jamais iria ouvir sobre o Senhor. Ela se converte, graças à morte de Elimeleque, graças à péssima decisão de Elimeleque. Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre, Noemi sofre amargurada, mas uma nova alma é conquistada para o Senhor. Deus conquista uma nova alma, um novo coração. Ruth agora, ela é serva do Senhor, e ela se põe debaixo da decisão de Deus e da presença do Senhor. Ela se converte. E nós vemos agora toda a reação do povo a partir do verso 19. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, olha a fofoca aí, brincadeira: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa... meu Deus, eu esqueci. O nome Noemi significa prazer, significa bem-estar, gozo, significa ter prazer. Ela fala: não me chame de Noemi. Como é que vocês estão me chamando assim? Me chame de Mara, de amarga. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela não está errada de forma alguma. Veja o que ela diz no verso 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Irmãos, eu não consigo enxergar, e nenhum comentarista que eu consultei consegue enxergar uma apostasia de Noemi. Noemi não está apostatando da fé. Noemi não está blasfemando contra o Senhor. Não. Noemi está coberta de razão. E o sentimento de Noemi é o sentimento justo, é o sentimento comum. O Todo-Poderoso se levantou contra mim. O Todo-Poderoso me tem me afligido. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi está depressiva. Noemi entrou em depressão. E é uma reação totalmente justa, imaginável. O Senhor vai restaurar o ânimo de Noemi. Mas percebemos aqui uma mulher amargurada. Não uma ímpia, não uma idólatra, não uma apóstata, não uma blasfema, não. Uma serva do Senhor que está amargurada contra o Deus que fez isso nela. E ela tem a consciência limpa que o Senhor fez isso na vida dela.
E ela não está reclamando de Deus, em nenhum momento ela reclama de Deus. Ela reclama da situação, ela lamenta a situação. Eu estou amargurada, eu estou triste. Ela não está revoltada contra Deus, ela está triste. Ela perdeu seu marido, seus 2 filhos e sua nora, que está em Moabe. Ela está deprimida. E o versículo 22, meus irmãos, traz esperança. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Esse aqui é a virada do livro de Rute. O versículo 22 é onde o livro de Rute vai virar completamente. Lembra que eu disse aos irmãos que o autor ele é bem irônico? Noemi fala: cheia eu parti, ditosa eu parti. Eu saí daqui de Belém cheia, com meu marido, com meus filhos, e eu voltei pobre. E aí, o versículo 22, em oposição a quando, se de um lado Noemi fala, eu voltei pobre, o versículo 22 fala, voltou Noemi pobre? Não, com Rute. Que Rute? Ele lembra para nós, acaso a gente podia esquecer, mas ele lembrou. Rute, a moabita. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. E depois de 10 anos, por acaso, elas voltam no tempo da colheita da cevada. E por acaso Rute decide trabalhar. E por acaso Rute decide colher espigas em um campo. E por acaso o dono desse campo é Boaz. E por acaso Boaz, ele se engraça com Rute. E por acaso eles se casam. E por acaso eles têm Obed. E por acaso eles têm Jessé. E por acaso tem Davi, que dá a luz a Jesus Cristo. Toda a trajetória trágica, amargurada de Noemi serve para o nosso bem, serve para a salvação do mundo. De Rute vem o Salvador, vem o maior rei, que é Davi, e vem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. E nós vemos depois que quando Rute fica grávida, isso é um detalhe que nós vamos ver com mais calma. Quando Rute está grávida, toda Belém, eles não ficam felizes por Rute, mas eles falam, Noemi teve um descendente, Noemi teve um filho. A primeira gratidão que eles têm é por Noemi, que Noemi agora tem uma descendência. Noemi iria morrer sem descendente nenhum. Uma mulher, nessa época, sem família. Hoje é triste ver uma mulher que não tem filhos, está sozinha, quanto mais nessa época. Paulo vai falar que a glória da mulher é ter filhos. E o povo se alegra porque Rute está grávida e agora Noemi tem uma descendência. E meus irmãos, nós vemos que Noemi, ela acaba o livro feliz, mas ela não imaginaria a felicidade que ela trouxe. Noemi, ela não leu o livro de Rute. Não sei se ela está sabendo lá no céu, não sei. Mas talvez ela nem saiba que dela, sabe sim, que de toda essa história veio o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veio a salvação de uma mulher moabita, de uma mulher estrangeira, para dar luz ao nosso Senhor. E nós vemos aqui a soberania de Deus na história dessa família. Vamos ver mais ainda esses detalhes ao longo de todas as outras exposições. Mas o tema de hoje que eu disse para os irmãos é a graça do Senhor no meio da sua justiça. Foi Deus que amargurou Noemi. Deus matou Elimeleque. Deus matou Malom e Quilion. Mas Deus converteu uma mulher e trouxe ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Ele derrama a sua graça, Ele alegra o coração de Noemi, Ele alegra o nosso coração em ter Jesus Cristo vindo dessa história trágica. Que possamos olhar com esses olhos submissos ao nosso Deus, que diante as circunstâncias Ele é gracioso.
Deus, ele não deixa de lado a sua misericórdia e nos pune. Não, ele nos pune com a sua misericórdia. A provação que vem para nos aperfeiçoar, para nos santificar. E meus irmãos, algumas aplicações que esse texto nos mostra é que Noemi, diante dessa situação terrível, ela age com amargura, ela age com desesperança. Não foi a melhor postura, mas isso nos mostra que a diferença está em como nós vamos reagir às circunstâncias. Quando nós nos colocamos como vítima, como coitadinhos, como ai de mim, e ficamos amargurados em meio à situação, isso não adianta de nada. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, confiando que o Senhor nos há de dar a graça e a alegria, aí nós reagimos de forma totalmente diferente. A pior postura é agir como vítima, diante da perda de um familiar, de um abuso, de um maltrato de alguém da sua família, do seu chefe, da sua mãe, do seu filho. A grande diferença é como nós vamos reagir diante disso. Podemos ficar amargurados, mas tendo a consciência que o Senhor é gracioso, tendo a consciência que o Senhor, ele derrama graça sobre as nossas vidas, que o Senhor não nos dá um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. O livro de Hebreus, meus irmãos, no capítulo 4, ele vai falar que, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O texto de Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote que viveu tudo o que a gente viveu. Meus irmãos, Jesus Cristo sofreu o abandono do seu Pai. Ele foi abandonado por Deus. Nós nunca sentimos isso aqui. Ele sentiu o abandono do Deus Criador. Ele sentiu isso. Ele, sendo Deus, foi humilhado. Quando nós somos humilhados, devemos lembrar que Cristo foi muito mais. Quando nós perdemos coisa, meu Deus do céu, Cristo perdeu muito mais. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade. E o texto fala: temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E o que é que a gente faz? Acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diante da punição do Senhor, a terra de Belém não era para Elimeleque ter fugido, era para Elimeleque ter chegado ao trono da graça. Meus irmãos, o Senhor Jesus, nós conhecemos o Senhor Jesus pelo que é revelado na sua palavra, mas tem um momento que ele fala dele mesmo. Mateus vai mostrar, Jesus é assim, assim, assim. Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, vai mostrar os atributos do nosso Senhor. Mas tem um momento em que Jesus, ele olha para si mesmo e ele fala: eu sou manso e humilde de coração. Quando nós pecamos, meus irmãos, Deus não está com o arco apontado para nós. Quando nós somos infiéis, quando nós pecamos, quando nós cometemos idolatria, Deus não está com o seu arco apontado para nós e com a sua lança pronto para nos destruir. Não está, não. Deus está de braços abertos, porque o arco foi apontado para o seu Filho. A sua ira foi destinada em Cristo. Quando nós pecamos, nós não devemos fugir de Deus, devemos nos correr para Deus. Devemos correr para o nosso Senhor, para o nosso Pai. Ele não nos trata com desprezo, Ele não nos trata com descaso, Ele não nos trata com ira mais, não, a ira foi em Cristo, agora em nós só nos resta graça. Até nas provações existe graça, na morte existe graça, na perda existe graça, em tudo existe graça, meus irmãos, a graça do nosso Senhor. Ele é manso e humilde de coração. Noemi,
planejou a vida de Orfa e Ruth, dizendo: vão para a casa da mãe de vocês, se casem, façam isso, façam aquilo. Mas esqueceu da parte mais importante. Quando nós fomos planejar a nossa vida, planejar onde vamos morar, onde vamos viver, o que vamos fazer, nosso emprego, possamos colocar em consideração estar na presença do nosso Senhor. Nós não podemos fugir da presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos nutre diariamente na nossa casa, mas o local onde nós recebemos a graça do Senhor de maneira normativa é na igreja. Meu irmão, pelo amor de Deus, tire da sua cabeça: você não é igreja. Você não é igreja. Nós somos a igreja. Um braço amputado não é um corpo, é um pedaço de carne. Um braço junto com o tórax, junto com o abdômen, junto com a perna, junto com o pé, junto com a cabeça, com os olhos. Isso tudo junto é um corpo, não os membros separados. Nós não podemos abrir mão de estar na presença do Senhor, nós não podemos gastar o nosso tempo planejando a nossa vida, mas estar na presença do Senhor aos domingos é algo totalmente desprezível. Quando um compromisso surge, nós vamos para esse compromisso e deixamos de estar da presença do Senhor. Nós somos alimentados por Ele na nossa casa, mas o Senhor nos nutre aqui. O Senhor, Ele nos chama para que possamos louvar o nome dEle. Podemos louvar Ele nas nossas casas, mas temos que louvar em comunhão, em igreja. Não adianta a gente cumprir apenas uma parte do mandamento, louvar apenas sozinho. Temos que louvar com a igreja. Cristo não morreu por mim e por você. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu pela igreja do Senhor. Cristo, Ele fala através da pregação da sua palavra, nos nutre através da santa ceia, da oração, da leitura da palavra, da exposição da palavra, e nós tratamos isso como nada. Saímos do templo, vamos ali, vamos resolver outra coisa, saímos mais cedo, e não queremos estar na presença do Senhor. Devemos buscar a presença do nosso Senhor constantemente, meus irmãos. Jó, ele sofreu coisas terríveis. Perdeu tudo que ele tinha. Mas depois de Deus ter dado a compreensão para Jó, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Quando você chegar na presença do Senhor, você não vai perguntar: Deus, por que o Senhor fez aquilo? Por que o Senhor levou meu pai? Por que o Senhor levou minha mãe? Por que eu passei fome? Por que eu perdi meu emprego? Você não vai perguntar isso. Diante da presença do Senhor, essa pergunta vai ser inútil. Você vai estar diante do Deus que nos salvou. Não vai haver espaço para dúvida, para medo, não vai haver palavras na nossa boca, apenas lágrimas, olhando a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó teve essa certeza, perdeu tudo que ele tinha, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar sobre a terra, e eu verei o Senhor, e está tudo certo. Que possamos ter essa consciência, que o Senhor guia as nossas vidas, que na justiça existe graça, que na morte existe graça, que possamos glorificar o nosso Senhor sabendo dessas verdades. Que o Senhor nos abençoe.